não dá pra dançar hoje não. Tô toda cagada da academia. Oi galera, tudo bem? Bom, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu tô aqui da minha casa hoje e eu vou responder pra vocês algumas dúvidas que já me mandaram, perguntando sobre esse processo de como foi, como vim pra Polônia, como que aconteceu. Então, selecionei algumas perguntinhas. Se você quiser saber, fica aí ligado até o final do vídeo que eu vou responder. Bom galera, vamos lá. Vou começar aqui, ó. Eu tenho 4, 5, 6 perguntinhas que eu selecionei aqui, que já me fizeram. E isso eu acho que são as perguntas mais frequentes, eu vou tentar responder pra vocês, tá bom? A primeira pergunta que eu tenho aqui é: por que a Polônia? Gente, eu já tinha explicado isso no meu blog, mas eu nunca tinha feito um vídeo falando sobre isso, né? Aliás, eu nunca tinha feito um vídeo assim falando, né, diretamente com vocês. Então, se você quiser saber mais detalhadamente, é só ir lá no meu blog que tá tudo lá escrito, eu coloquei lá. Mas o motivo porque a gente veio pra Polônia, a gente foi a trabalho, tá? O Ricardo, que é meu marido, ele recebeu uma proposta de uma empresa, né, aqui da Polônia, e a gente veio pra cá por esse motivo, tá bom? A segunda pergunta, gente, como foi o processo pra ir pra Polônia? Sério? Quer saber o processo inteiro? Não foi tão, assim, extensivo, mas realmente foi uma mudança muito grande pra gente, né? Então tudo começou assim, gente. Eu e o Ricardo, a gente já tava querendo ter uma experiência fora do Brasil. Antes que alguém venha falar alguma coisa, a gente não queria sair do Brasil. Ah, porque o Brasil é uma merda, o Brasil não presta, nananana. Pode ser verdade? Pode. Eu tô brincando. Mas a gente não quis sair do Brasil por esse motivo, muito pelo contrário, eu amo o Brasil, gosto do Brasil, minha família inteira tá no Brasil. A gente saiu do Brasil foi por causa do trabalho e porque a gente sempre teve essa vontade de ter essa experiência internacional, essa experiência de morar fora. E tudo aconteceu muito natural. No final do ano passado a gente começou a conversar sobre isso, né? Sobre ir morar fora. Pensamos em vários países, a Austrália, Canadá, Estados Unidos, que são esses países que os brasileiros costumam ir com mais frequência, né? Mais comum. Decidimos começar a guardar dinheiro para que isso acontecesse, porque até então a gente não tinha emprego, não tinha nada, a gente ia meio que fazer um curso fora, né? E aí, quando foi em novembro, o Ricardo recebeu o e-mail perguntando se ele tinha interesse de participar de uma entrevista para uma empresa na Polônia, né? E aí, gente, foi aquele baque, né? Tipo, hã? Como assim, né? Nunca tinha ouvido falar da Polônia, gente. Nunca nem passou pela minha cabeça conhecer a Polônia. Eu falei, bom, já que surgiu essa oportunidade, legal, né? Faz, mesmo que seja sem expectativa. Faz o processo pra ver como é que é também, é muito legal, né? Uma experiência boa. Beleza, ele foi, deu ok. Sem muita expectativa, gente, tanto que eu não comecei a arrumar nada em casa, eu não tinha falado pra ninguém a respeito disso, só pras mais próximas. Daí ele foi, fez o processo, e aí quando foi em janeiro, eu acho que foi na primeira semana de janeiro, ele recebeu a resposta positiva de que ele tinha passado e que ele podia arrumar as malas pra mim, gente. Foi tipo assim, muito na loucura mesmo. E aí que foi cair a ficha, gente, que a gente ia ter que se desfazer de tudo, ia ter que fazer todo o processo de visto, o processo de vender as coisas em casa, porque a minha casa era toda montada lá no Brasil. E aí foi aquela correria louca, né? Mas foi isso que aconteceu, assim, praticamente. O processo foi esse, ele fez as entrevistas e ele recebeu a resposta positiva, corremos atrás dos vistos, vendemos a casa e viemos. Então foi mais ou menos assim. Bom, vamos para a terceira pergunta aqui, gente. Terceira pergunta é: qual a sua primeira impressão sobre a cidade? Gente, muita gente me pergunta isso, né? Lógico. Foi, assim, uma das coisas que mais me perguntaram. Ai, como que é? Como que tá sendo tudo aí e tal. Então, assim, gente, assim como qualquer mudança, seja ela dentro do Brasil, seja ela fora do Brasil, primeiro você tem aquele choque cultural. Eu, por exemplo, gente, eu morei em Belém do Pará há muito tempo. E depois eu fui pra São Paulo, já morei em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Então, assim, você tem um certo choque cultural, um certo choque da cidade, das pessoas, de tudo, né? E aqui na Polônia mais ainda, gente. Imagina um brasileiro vir aqui pra Polônia, pro leste europeu. Eu lembro que eu desci do ônibus, gente, porque eu vim da Alemanha pra cá de ônibus. E logo que eu desci, eu olhei e falei, o que eu tô fazendo aqui? Foi desse jeito. Realmente existe esse choque, onde quer que você vá, para onde quer que você vai mudar, vai ter esse choque.
Mas eu acho que a grande questão aí é você dar tempo, sabe? Você tem que dar tempo, é uma questão de adaptação. A minha cidade aqui, gente, eu não falei, né? Chama-se Wrocław, em polonês. Quer dizer, não sei se pronuncia exatamente assim, né? Porque brasileiro pronunciando polonês não é 100% certo. Mas é isso que eles falam aqui, que a gente fala, né? E ela se escreve assim, vou deixar escrito aqui, ó, como se escreve, porque não é a mesma pronúncia no português, né? Então ela se escreve assim, e se você procurar em português, vai chamar Breslávia, tá? Então é diferente os nomes aí. É uma cidade muito legal, assim, logo que eu cheguei, eu já gostei da cidade, eu já gostei do bairro onde eu morava, então isso também foi um fator bom pra mim, porque eu tô morando aqui no centro, então a minha primeira impressão foi muito boa, assim, espero que vocês tenham entendido aí. Bom, a quarta pergunta, gente, a quarta pergunta fala assim, como são as pessoas? Essa é uma curiosidade de muita gente, e aí eu fico em dúvida toda vez que me pergunto isso, tipo, como são as pessoas? Porque pode ser no aspecto físico, como pode ser no aspecto da personalidade, sabe, geral, assim, dos poloneses. Eu vou responder os dois. Bom, no aspecto físico, olhem pra mim e eles são totalmente ao contrário de mim. Eles são loiros, pele clara, né, na sua grande maioria, os olhos também são claros, até aquelas que têm olho preto, o preto é mais claro, entendeu? São altos, eu percebo que tem muita gente alta aqui. E com relação à personalidade, gente, eu tive uma grande surpresa, porque quando eu pesquisei sobre a Polônia e tal, vi que era um pouco mais recluso, assim, eles não se abriam tanto, mas não, gente, pelo menos, assim, todos os poloneses que eu conheci são bem abertos, então por isso que eu falo, isso vai depender muito da experiência de cada um, de onde a pessoa mora, de quem as pessoas encontram, sabe? Isso vai depender muito disso. Então, foi bem tranquilo com relação a isso, tá? Quinta, gente, quinta pergunta é, como que é o clima na Polônia? Foi um choque, assim, no começo. Porque imagina, gente, eu vim de Belém do Pará, eu fui pra Minas e depois eu morei em São Paulo. Beleza, não são cidades que você tem um inverno tão rigoroso. Eu cheguei aqui, gente, na Polônia numa época boa, sabe? Tava saindo o inverno e entrando a primavera, mas mesmo assim eu ainda peguei frio. Primeiro dia que eu cheguei, tava -1, com sensação de -3, -4. Só que eu cheguei, como tava naquele choque, naquela coisa louca, né? Eu nem senti muito frio nesse dia. Foi passando os dias, gente. Aí sim, você começa a sentir o frio, começa a ficar desanimada de sair. Eu já vou avisando que eu prefiro o frio. Eu gosto mais do frio do que o calor, sabe? Eu prefiro 1000 vezes. Mas assim, um frio muito intenso, quando começa a ventar, aí já é desanimante, sabe? Você não tem vontade de fazer nada. Eu ainda não peguei o inverno rigoroso aqui na Polônia. O inverno aqui começa no final do ano, então começa em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, tô brincando. Não, é verdade. Eles brincam aqui que só tem 3 meses de verão, assim, de dias de sol. Que é os que a gente tá agora, né? Que é maio, junho e julho. Aí agosto já começa a esfriar, assim. E aí, gente, eu cheguei numa época muito boa, porque daí eu tenho 1 ano pra me acostumar, pra então pegar esse inverno rigoroso. Então, por enquanto tá sendo tranquilo, você sente frio, mas com a roupa adequada você consegue tranquilamente passar pelo inverno, sabe? Pelo menos esse inverninho que eu peguei aqui. No geral, assim, todo mundo fica, ai, nossa, é uma cidade muito fria, é um país muito frio, bababá, mas como eu gosto do frio, eu não senti tanto isso, sabe, ainda. E a última pergunta, aleluia, que eu já tô rouca aqui de tanto falar. Até parece, né? Bom, você já se adaptou? Gente, essa é uma pergunta muito abrangente, mas assim, no geral, eu posso dizer que sim. Eu já me adaptei bastante à cidade, às pessoas, à língua. A minha rotina ainda não tá muito bacana, eu tô toda lesada ainda, mas tá caminhando assim pra eu ter uma rotina aqui, que isso é muito importante. É um tema para um outro vídeo também que eu vou falar. E eu acho que é isso. Eu, assim, não consigo dizer que a Polônia já é minha casa, já é meu lugar e tudo. Eu acho que isso ainda não, mas assim, eu posso dizer que eu tô bastante adaptada já. Então tá tranquilo por enquanto, tá bem de boa.
tá bom? Então é isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado aqui das perguntinhas que eu escolhi. Se você tiver alguma pergunta que eu não falei aqui no vídeo, tem todas as minhas redes sociais aqui embaixo e aqui em cima também. E se inscreve no canal para ficar de olho nos próximos vídeos. Se você gostou do vídeo, dá um gostei. Se alguém tiver interesse na Polônia e quiser saber, compartilha esse vídeo aí com as pessoas, tá bom? Um beijo e até mais!